amigos, acho que dentro do caixão a gente dança desse jeito, né não? Gostaram da vinheta? Chegamos no último, infelizmente, né? O último artigo da morte passo a passo. Chegamos no 10º. E estamos aí a todo vapor, graças a Deus, agradecendo desde já pela audiência que tivemos. Todos os episódios você encontra no site do sidneyfernandes.com.br e lá você vai poder usufruir de muito mais material de estudos espirituais. Agora, Sidney, como você está passando, meu amigo? Como vamos chegar no último episódio? Sempre com muita alegria, muito entusiasmo e assim feliz por estarmos estudando esse assunto tão importante que exige de nós reflexão. Como eu já falei, eu não tenho a pretensão de que as pessoas que nos acompanham percam o medo da morte. É bom mesmo que a gente continue tendo medo da morte. Faz parte do instinto de conservação. O que nós não podemos ter é pavor. Temos que aceitar, entender que a vida continua, que temos parentes, amigos, queridos irmãos que vão nos aguardar do outro lado desta vida. A morte tem que ser encarada como uma coisa absolutamente natural, desde que, evidentemente, durante a vida, sigamos algumas regras. E é sobre isso que vamos falar nesse último episódio, Sérgio. Exatamente. Eu não posso falar muito, né? Voltei 3 vezes, vou saber qual que é a melhor morte, Sidney. Seria a melhor morte por uma longa enfermidade? Ou uma morte assim, repentina? Ou por um acidente? O que você me fala sobre isso? Talvez a pergunta correta, Sérgio, não devesse ser essa, e sim esta. Qual é a melhor maneira de se viver? Egoístas, pessoas que prejudicam semelhantes, que fazem da vida um fim em si, cultivam vícios e paixões e se apegam demasiadamente às coisas materiais, tendem a se distanciar de qualquer noção de espiritualidade. Com isso, elas desprezam os patrimônios superiores. O que acontece, então, com essas pessoas que cultivam vícios, paixões, apego às coisas materiais? Quando morrem, os que vivem assim tornam-se sérios candidatos à retenção mais ou menos longa aos seus despojos carnais. E há um desligamento mais difícil. Então, a coisa é muito simples. Devemos viver cada dia de nossa vida como se fosse o último. Ah, mas que coisa mais fúnebre. Mas tem que ser assim mesmo. Temos que, a cada noite, fazer uma reflexão. Levantar no dia seguinte, sempre com a ideia de que nós estamos agradecidos por mais um dia de vida, pela oportunidade de termos um corpo, pela oportunidade da vida. Isso é fundamental. Mas sem nos apegarmos demasiadamente às sensações materiais, aos bens materiais. Esses vão ficar por aqui. Temos que cultivar os valores que a traça não come, nem a ferrugem corrói, que são os valores espirituais. É verdade. Mas então poderia estar dizendo assim, que você vai se preparando para a morte entre o decorrer da sua vida, você tenha respeito a ela e também um respeito ao semelhante, ao próximo. Isso daí estaria sendo uma preparação para a morte? Sérgio, você sintetizou bem mesmo o preparo para a morte. Respeito à vida. Evitar a ingestão de substâncias tóxicas, alimento em demasia, alimentos inadequados. Nós estamos bombardeando o nosso corpo quando fazemos isso.
estamos desrespeitando esse patrimônio extraordinário que Deus nos deu, que é o corpo que propicia a vida material. E estamos falando não apenas das coisas que fazem mal, que vêm de fora para dentro, mas das coisas que vêm de dentro para fora. A inveja, o apego demasiado às sensações inferiores, o ódio, o ressentimento, a palavra maldita, o palavrão e mesmo a maledicência são verdadeiros tóxicos com os quais bombardeamos o nosso corpo físico. Então, em primeiro lugar, o respeito à vida, ao corpo. E segundo, além de respeitarmos a nós mesmos, temos que respeitar o próximo. Quando fazemos desta forma, estamos, sim, a cada dia que passa, dando um passinho a mais nessa preparação para a morte. Os que agem adequadamente, os que procuram seguir os ditames divinos, não estamos falando aqui de anjos de uma hora para outra. Ninguém se torna perfeito do dia para a noite. É um processo muito longo. Mas a cada dia, a cada noite que passa, nós damos um pequeno passo. Esses que respeitam, agem no bem, buscam, antes de partir, reconciliar-se com adversários, desafetos, tentam resolver as dificuldades sem adiá-las indefinidamente, estão, sim, se preparando para qualquer tipo de morte. Então, não importa muito se eu vou morrer por acidente, uma doença de longo curso, repentinamente, um ataque cardíaco, não importa. Importa, sim, qual é o tipo de vida que eu estou tendo. Mas baseado nisso que você acabou de explicar para a gente, a morte repentina, então, é a melhor? Morrer de repente? Sim. Por um infarte, por exemplo? Sim. Seria a melhor morte? Enganam-se os que acham que a morte repentina é a melhor das opções. É claro que se você estiver devidamente preparado, qualquer tipo de morte vai conduzi-lo de uma forma suave e vai permitir que você tenha um despertar tranquilo do outro lado da vida. Mas é bom para muitos de nós que nos preparemos adequadamente. Porque morrer de repente e acordar do outro lado da vida, como aconteceu com Allan Kardec, é coisa para espírito elevado, criaturas altamente espiritualizadas. Os que partem inesperadamente podem ter, sim, problemas de desligamento, adaptação, pois podem preponderar impressões e interesses relacionados com a existência física. Isso pode provocar uma permanência um pouco maior, por mais tempo, junto dos nossos cadáveres, até que tenhamos condições adequadas de desligamento. Esse condomínio que André Luiz, ele chegou ali levar uma bronca do encarregado do cemitério, Cirino? Bem, eu quero contar antes como é que chegou nessa situação. É o triste caso de uma mulher presa ao seu cadáver. André Luiz narra esse triste caso de uma infeliz mulher que se encontrava no cemitério, ainda com o fio prateado do seu perispírito ligado ao corpo físico. Ela estava passando por todas as emanações, ligações, os fenômenos da decomposição cadavérica. André Luiz ficou com dó da mulher. Condoído, ele fez a menção de libertá-la daquela trágica situação, quando, de repente, sim, foi advertido por um dos encarregados da assistência espiritual daquela necrópole. Ele levou uma espécie de bronca mesmo do encarregado do cemitério.
Infelizmente, os sofrimentos daquela mulher eram necessários em virtude da sua alta desordem emocional. Durante 36 anos, ela viver aqui na Terra completamente afastada da espiritualização, na extravagância e mantendo-se distante de suas obrigações maternais e conjugais. Mesmo tendo sido auxiliada por amigos espirituais, ela não demonstrou qualquer receptividade à ajuda superior. Então, ela não poderia ser libertada extemporaneamente, como André Luiz estava pretendendo. Ela precisaria passar por um tempo ainda, um processo de reflexão para poder se preparar, porque se ela fosse libertada de uma hora para outra, como pretendia André Luiz, ela voltaria imediatamente para o antigo lar, iria atormentar o filho e o marido. Então, infelizmente, Sérgio, há situações que nós criamos que ninguém pode passar por nós. A gente semeia coisas erradas, más sementes, temos que colhê-las. Ela, essa senhora, pela vida que ela teve na Terra, e repetimos, não importa tanto o tipo de morte que venhamos a ter, importa o tipo de vida que estamos levando. E essa mulher, durante 36 anos, ela não se preocupou com a sua espiritualização, não abraçou as suas obrigações maternais e conjugais. Então, se ela fosse libertada de uma hora para outra, ela, infelizmente, voltaria para o lar antigo para atormentar o filho e o marido. Infelizmente, uma lição dura, mas lógica, ela teria que passar uns tempos ali, ainda embaixo da terra, junto do seu corpo, para ir refletindo, pensando, para, no momento certo, ela ser libertada, ir para a espiritualidade, sem a preocupação de retornar para o seu lar antigo e trazer mais problemas para a sua família. Realmente nós não podemos plantar por ninguém e nem colher nada de ninguém, né? Cada um vai colher aquilo que plantou. Sidney, dentro dessa lógica, dentro dessa explicação que você nos deu, então a morte por doença prolongada seria a melhor? Olha, Sérgio, se nós formos raciocinar nesses termos de qual é a morte melhor para as pessoas que não se prepararam adequadamente, porque aqueles que vão se preparando, qualquer tipo de morte é boa. Mas vamos partir desse princípio. A partir do momento que nós estamos diante de um espírito que não se preparou durante a vida, a doença prolongada auxilia a sua depuração. A doença prolongada passa a funcionar como uma válvula de escoamento de impurezas morais. Richard Simonetti sempre dizia que a proximidade com a morte, a doença, as dores, algumas limitações são verdadeiras enfermeiras da alma. Você pode reparar, Sérgio, que criaturas aí que tinham muitos problemas de relacionamento, pessoas irascíveis, pessoas agressivas, violentas, quando bate a doença, a dor, raros são aqueles que não começam a pensar em Deus, na religião, nos benefícios da prece e na certeza, fazendo uma reflexão, na certeza de que a vida está se findando. Então, com pessoas de idade avançada, que passaram assim a vida inteira com um comportamento não muito adequado, a doença prolongada é uma verdadeira bênção. André Luiz, no livro que trata da causa e efeito, essa é Ação e Reação, é o título do livro, no final, ele mostra a situação de pessoas de idade que permanecem ainda
durante muito tempo aqui jungidos ao corpo físico, a gente até pensa, mas que utilidade que tem essa pessoa de ficar tanto tempo na cama? Eu conheço casos aí, Sérgio, de criaturas que permaneceram durante 20 anos tendo que ser cuidadas no seu leito de dor. Há criaturas, principalmente na Europa e agora aqui em alguns países da América do Sul, que pensam imediatamente na eutanásia, aquela morte indolor, né? Morte piedosa. Mas é um erro, porque essas pessoas estão recebendo a extraordinária oportunidade de pensar na vida, de refletir. Então, pessoas com idade avançada que se encontram num leito de dor e que não morre, isso está sendo bom para ela, porque as suas vidas vão se extinguindo gradativamente, mansamente, e vai lhes permitir um retorno tranquilo, sem maiores percalços, junto da vida verdadeira que é espiritual. Sidney, estamos chegando ao final do nosso 10º episódio e juntando tudo isso que foi explicado, poderias perguntar ou pensar se existe uma fórmula ideal para enfrentar a morte? Existe. A melhor fórmula para enfrentarmos a morte é ter consciência de que vamos nos transferir para outra vida, como se trocássemos de residência, levando as bagagens que acumulamos. Nossa condição no mundo espiritual dependerá muito menos do gênero de morte que venhamos a ter e muito mais ao gênero de vida que tivemos, vivendo cada dia como se fosse o último. Faremos todo o bem possível e evitaremos o mal que poderíamos praticar. Assim, se aprouver a Deus nos chamar a qualquer momento, estaremos preparados para enfrentar a morte. Sidney, agora vem a grande surpresa que eu reservei para este último episódio, dentro das minhas pesquisas aí que eu fiz, para a gente achar a melhor imagem e tudo mais, colocar uma coisa descontraída, eu achei um assunto muito sério. E eu separei esse depoimento do grande amigo seu, um grande escritor nosso, Richard Simonetti. E vem bem a calhar sobre este assunto. E essa edição, né, vamos dizer assim, que eu cortei e separei, eu dedico a você, Sidney, por esse trabalho maravilhoso e por ele ser o seu grande amigo, um grande ídolo para todos nós, um grande exemplo. Eu quero as suas considerações finais, Sidney. Desde já, muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade que você me ofereceu, Sérgio, de tratar desse assunto tão importante. Eu espero que esse trato, esses vídeos que nós gravamos, possam trazer benefícios para as pessoas que ainda têm medo da morte. Eu repito que nós não devemos perder o medo da morte. Devemos continuar com o instinto de conservação. Devemos continuar tratando bem do nosso corpo, tratando bem do nosso semelhante, respeitando a vida. Eu fico muito feliz por nós termos concluído esse trabalho hoje e espero que ele permaneça por muito tempo beneficiando outras pessoas, para que elas possam gradativamente ir entendendo o sentido maior da vida, que é o da evolução, entender resignadamente algumas dores, porque ainda temos que passar, e procurar aproveitar a vida estudando, aprendendo, refletindo, melhorando o nosso íntimo, a cada dia diminuir os defeitos que ainda temos. Esse é o objetivo desse trabalho. Agradeço a você, Sérgio, agradeço a todos os companheiros que prestigiaram,
e colaboraram para que esse trabalho fosse feito. E agora eu estou ansioso para conhecer essa surpresa sua, porque eu também não sei direito do que você está falando, mas fico muito feliz com a sua iniciativa. Muito obrigado a você, Sérgio, e a todos, e esperamos que, numa futura oportunidade, venhamos a nos encontrar. Para você, Sidney Fernandes, Richard Simonetti. Quando chegar a minha hora, como se costuma dizer, quando aprouver ao Senhor que eu devo partir, tranquilo, não tenho medo nenhum, tenho a consciência plenamente tranquila, tenho procurado fazer todo o bem, evitar todo o mal, combatido as minhas imperfeições. Sei que a vida espiritual é a vida verdadeira, a terra pode ser para nós uma oficina de trabalho, uma escola, um albergue, uma prisão, um hospital, depende do que estamos fazendo aqui. A nossa pátria é o mundo espiritual. Eu não posso ter medo de retornar à minha pátria, né? Quando chegar a hora, irei tranquilamente, sem nenhum receio. Aí. Acabou? Acabou!